Como é bom estar na casa de Deus, não é mesmo? Bom, a mensagem de hoje, antes de nós abrirmos a palavra, vamos fazer uma breve oração e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, querido Jesus, nós lhe pedimos que o Espírito Santo esteja aqui conosco e que ao abrir a Tua palavra sejamos abençoados por Ti e que o Senhor molde e transforme nossos corações, nossas vidas e que nos faça ser uma bênção, Senhor, e nos ajude a cumprir a missão. Abençoa-nos com a mensagem, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a mensagem que nós vamos estudar é sobre o verdadeiro tesouro. Vocês sabem qual é o verdadeiro tesouro? Já brincaram de caça ao tesouro? Né? Então, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 13, verso 44. Essa é uma parábola que Jesus conta sobre o tesouro. Eu tenho por título aqui como a parábola do tesouro escondido. Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, nós encontramos aqui o objetivo da missão de Jesus. Por quê? Jesus, ele vem nos trazer um tesouro. Assim como nós vimos ali na adoração, um presente. Né? Esse presente é um tesouro. Esse tesouro, né, como todos os tesouros, eles são de grande valor e de grande relevância e importância para todos nós. Esse tesouro, ele é o que nós encontramos aqui na palavra como sendo a salvação. Esse é o verdadeiro tesouro. Então, se nós sabemos que há um tesouro tão grandemente valioso e que nós precisamos encontrá-lo, aonde ele está, né? Nós até pedimos, né? E nós precisamos entender como então, né, alcançamos esse tesouro. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 10. Aqui, esse é o texto da oração do Pai Nosso, né? A oração modelo que Jesus ensinou, que todos nós conhecemos. O verso 10, nós oramos pedindo, e Jesus ensinou assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensinou que nós devemos pedir que a vontade do Pai seja feita e que o reino seja instaurado. Esse reino é o reino dos céus, que nós vemos ali na parábola do tesouro escondido. Né? E o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então, nós devemos pedir: venha o reino. E nós já vivemos, né? Podemos viver no reino dos céus desde agora. Por quê? Nós vivemos no reino da graça, aguardando o reino da glória. Né? Então, vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, onde nós vamos encontrar como podemos então viver no reino da graça. Que é essa vida, esse tempo em que nós vivemos, onde há a oportunidade de harmonizar-se com a vontade de Deus. Eclesiastes 12, 13. Alguém encontrou? Gostaria de ler? Pode ler. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Amém. Isso mesmo. Então, a conclusão que o sábio Salomão faz é:
tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, se nós queremos viver no reino de Deus, nós precisamos viver dentro das leis do reino de Deus, né? Então, assim nós podemos viver o reino, vivendo nesse tempo da graça. Outro aspecto muito importante que nós podemos encontrar aqui na palavra está em Oséias capítulo 4, verso 6. Vamos ler esse texto também. Oséias 4, 6. Que diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, o que é necessário fazermos? O que o texto está nos dizendo? Que nós precisamos obter o conhecimento, obter a sabedoria. Pois sem o conhecimento, sem a sabedoria, nós pereceremos, seremos destruídos. Destruídos por não saber a vontade de Deus, por não conhecer o caminho. Se não sabemos a direção para onde nós estamos indo, se não sabemos o caminho para voltar para casa, por exemplo, nós não chegaremos lá. Então precisamos conhecer a verdade, que nós conhecemos estudando a palavra. Há um outro texto no mesmo livro que nos diz que, o último texto do livro, que diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, todo que é sábio, todo que deseja ser salvo, ele obterá o conhecimento da palavra de Deus, ele conhecerá a verdade, né? Como Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade os libertará. Há um texto também bem conhecido, assim como esse, que é o de Mateus 6,33. Vamos abrir a Bíblia e ler esse texto. Nesse texto de Mateus nós encontramos pontos interessantes aqui. E eu destaco um deles, que é a busca. Nós, conhecendo a verdade, precisamos constantemente buscar estar nos trilhos de Deus. O texto diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar, ou seja, há uma parte em que nós precisamos desempenhar. Há deveres, né? Existem deveres e responsabilidades que nós temos. E quais são esses deveres? Conhecer a verdade, conhecer a palavra do Senhor, buscar a Deus em oração, buscar os princípios, conhecer a lei de Deus, buscar a Jesus, e assim obteremos, né, o acesso à entrada ao reino dos céus. O reino de Deus, que ele diz. Jesus, quando ele veio a este mundo, muitas pessoas que até reconheceram ele como Messias, elas esperavam que ele fosse instaurar um reino nessa terra, que ele fosse ser um novo rei que substituiria o rei que estaria vigente no momento ali, que ele seria então o novo rei de Israel. Mas Jesus, ele, para todas as pessoas, né, que ele pregava, ele deixava bem claro de que ele veio para fazer um convite para o reino dos céus. Então, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pois precisamos ter como prioridade isso.
Há um texto no livro de Oséias também, que nos diz assim, como é que Jesus nos diz para nós buscarmos o reino de Deus e a justiça, então onde podemos encontrar a justiça? Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Então, nós obteremos a justiça quando Jesus voltar. Ele virá para nos trazer a justiça. Inclusive, quando Jesus ele está ali proferindo o seu maior discurso, que foi o Sermão da Montanha, ele diz, lá no início, ali no capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus, quando ele diz isso, ele já está se referindo à sua segunda vinda, à sua volta. Então, todo aquele que buscar o reino de Deus, buscar viver neste mundo os princípios do céu, ele receberá, né, o seu galardão, a sua recompensa, o seu presente quando ele voltar. Inclui também a justiça, né, e a vida eterna. Bom, aqui nesse mesmo capítulo, Jesus ele nos diz um pouco mais sobre os tesouros, nos dando ênfase sobre os tesouros terrestres, comparando com os celestiais. Vamos ler do verso 19 até o verso 21, aqui do mesmo capítulo 6. Diz assim, o título é Os Tesouros do Céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, aqui Jesus, ele nos mostra que nós podemos ter tesouros nessa terra, mas tudo o que existe aqui é passageiro, é perecível, é possível de se estragar, de enferrujar, das traças corroerem. Aqui ele se refere aos bens materiais, às roupas, a todas as coisas que nós temos. E ladrões podem roubar, você pode esconder, né, algo e ladrões escavarem, encontrarem. Então ele diz que nós precisamos ajuntar os tesouros do céu. Os tesouros do céu são as pessoas com quem nós pregamos o Evangelho. E as que aceitarem, é claro. Pois os tesouros do céu, né, que são as pessoas, incluindo a nossa família principalmente, e o nosso caráter, serão as únicas duas coisas que nós levaremos para a eternidade, quando Jesus voltar. E esses tesouros ninguém pode nos tirar. Ninguém tem como roubar, como retirar de nós essas coisas. Jesus ele nos diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Lá nos 10 mandamentos, Jesus fala sobre a cobiça, não é? Então, nós buscamos aquilo que está em nosso coração, não é mesmo? Vamos pegar como comparação as aves. Um beija-flor, o que ele procura? Ele procura flores para extrair o néctar. Então, aquilo que tem no coração dele, ele tem o desejo de encontrar flores, de encontrar néctar. Mas, e quanto ao urubu? O que é que ele procura? Ele procura a carniça. E o que ele vai encontrar? Aquilo que ele procura. Então, Jesus diz que se o nosso coração, se a nossa vontade não estiver harmonizada com a vontade de Deus, nós vamos ter o nosso
tesouro, nós vamos ter os nossos desejos voltados para esta terra e teremos também o nosso foco aqui, perdendo assim a eternidade. Não é errado termos recursos deste mundo, mas não podemos deixar que vivamos em função disso, de que troquemos a eternidade pelo que é passageiro, não é mesmo? Então, o que é que nós buscamos? Essa é a pergunta. Já que estamos buscando a eternidade, então eu vou ler um texto que está no livro Parábolas de Jesus. É um livro do Espírito de Profecia, que fala justamente sobre os tesouros. Diz assim: nos tempos antigos, era comum esconder os homens seus tesouros na terra. Pilhagens e roubos eram frequentes, e cada vez que havia mudança no governo, os que possuíam muitas propriedades estavam sujeitos a serem taxados com pesados tributos. Além disso, a terra estava em constante perigo, pela invasão de bandos de ladrões. Por isso, os ricos procuravam preservar seus tesouros, escondendo-os, e a terra era tida como esconderijo seguro. Mas o local era muitas vezes esquecido. A morte podia chamar o possuidor. A prisão ou desterro podiam separá-lo de suas riquezas. E o tesouro, para cuja conservação tomaram tais precauções, ficava para o feliz descobridor. No tempo de Cristo não era incomum descobrir-se em terras abandonadas moedas velhas e ornamentos de ouro e prata. Um homem arrenda um terreno para o cultivar, e, lavrando os bois do solo, é desenterrado um tesouro oculto. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está ao seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo quanto tem para adquirir o campo e encerra o tesouro. Sua família e vizinhos pensam que está agindo como insensato. Contemplando o campo, não vê valor algum na terra abandonada. Mas o homem sabe o que faz, e quando o campo lhe pertence, examina cada porção do mesmo, para achar o tesouro de que se apossou. Essa parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. O descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim, também o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso para obter os tesouros da verdade. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras. E o Evangelho é o tesouro. A própria terra não está tão permeada de veios auríferos, nem tão cheia de preciosidades como a palavra de Deus. Muito importante. Então, o campo representa a Bíblia Sagrada. E o Evangelho é o tesouro. Então, tudo nós devemos dar e fazer pelo Evangelho. Devemos viver por Cristo e morrer por Cristo, se assim for necessário. Nós precisamos trocar todas as coisas pela eternidade e jamais trocar a eternidade por qualquer outra coisa. Como nós lemos na parábola do tesouro, que quando se encontra isso, quando se encontra o Evangelho, o homem se enche de alegria, ele está muito feliz porque encontrou a maior riqueza que ele pode ter em sua vida. Então, diz ele que ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, tudo o que puder ser feito é feito para estar de acordo com o Evangelho, para harmonizar sua vida com a vida que Deus planeja para todos nós. Então, Jesus, ele conta mais duas parábolas logo em seguida, também se referindo ao reino dos céus, mais duas curtas parábolas, em que ele diz que o reino dos céus
É também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, também se referindo à Sagrada Escritura, né? Essa é a pérola de grande valor. Porque a pérola ela é vista como algo muito precioso, assim como ouro, diamante, entre outras coisas. Então Jesus faz essa ilustração aqui. Nós devemos fazer sempre, em todas as coisas, antes de fazermos, falarmos, precisamos sempre nos lembrar do que diz lá em 1 Coríntios 10, 31, que é de que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo deve ser feito em vista da glória de Deus. E como podemos então fazer tudo para a honra de Deus? Através de uma entrega completa, de uma dedicação, né? Nós precisamos totalmente dedicar a nossa vida ao Senhor. Então, todos os aspectos, né, de nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossa alimentação, nossa casa, nossos lazeres, todas essas coisas precisam ser sujeitas a o que Deus nos apresenta na palavra sagrada, né? É isso que nós precisamos fazer. Voltando lá no texto de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler o verso 14 agora. Eclesiastes 12, 14, há um comparativo que nós podemos fazer com a terceira parábola sobre o reino dos céus que Jesus nos conta. Aqui diz que, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras, boas ou más, serão julgadas, são julgadas. E Jesus, quando ele finaliza a terceira parábola, ele nos diz que, sobre a parábola da rede, que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e julgados pelas obras. Pois não há como nós, tendo encontrado o tesouro, tendo encontrado a verdade, nós ainda assim não termos uma transformação. Isso é uma entrega parcial ou incompleta, né? Quando não sujeitamos os nossos pensamentos, nossas ideias e vários aspectos de nossa vida a o que Deus nos recomenda, nos pede, né? Então, se nós, conhecendo o Evangelho, não mudarmos as nossas obras, se nós, tendo encontrado o tesouro, não soubermos utilizar esse tesouro, desprezarmos, né? Não fizermos caso do tesouro e continuarmos praticando, né, más obras e sem uma mudança de vida, então Jesus nos diz que os anjos sairão e vão separar os maus entre os justos. Ele também profere uma parábola semelhante a essa, que é a do joio e do trigo, que ele conta logo antes aqui, no mesmo capítulo 13. Então,
Então Jesus, Ele deseja de que nós encontremos o tesouro e Ele está disposto a nos dar. E tudo aquilo que nós precisamos, como nós vimos, devemos buscar a Ele, buscar sabedoria, buscar nos dedicar, buscar a consagração, Ele nos dará. Porque quando Ele diz que se nós batermos, a porta será aberta. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós procurarmos, nós encontraremos. É sobre isso que Ele se refere. É sobre os aspectos espirituais. Tudo quanto é concernente à nossa salvação. Então, como podemos fazer a vontade de Deus? Em Isaías 58, verso 7, diz assim: será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Lendo esse texto de Isaías, nós podemos nos lembrar da parábola do bom samaritano, não é mesmo? Nós vimos aqui que fazer a vontade de Deus é repartir o pão com os famintos, alimentar o faminto, vestir o nu, recolher o pobre, não voltar as costas aos seus semelhantes, não se recusar a ajudar alguém tendo condições de assim fazer. Jesus, ele, quando diz lá na parábola do bom samaritano, que quando fazemos algo para alguém, quando fizeres algo junto a um desses meus pequeninos, a mim que o fizestes. Ou seja, o que nós fazemos afeta a Deus. O que nós fazemos diretamente afeta a Deus como se estivéssemos fazendo para Ele mesmo. Então, nós devemos buscar esse tesouro a cada dia, jamais perder de vista, jamais desprezar a palavra que nós temos, pois nós temos o livro mais precioso que existe nesse mundo em nossas mãos. Pois nós podemos ter livros que possam nos trazer muitos conhecimentos, livros que possam nos ensinar coisas sobre diversos assuntos, que podem nos trazer prosperidade, nos trazer inteligência para resolver problemas, construir coisas, reparar coisas. Mas esse é o único livro que pode nos salvar da nossa condição pecaminosa e nos levar até Deus, de nos fazer restabelecer essa comunicação, esse relacionamento com o nosso Criador. Amém? Então vamos louvar a Deus cantando o hino Tudo para Deus. É 313 do novenário.